Salve, salve galera, espião aqui para o vídeo de dicas da rodada de número 5. Como o tempo é muito curto, nesse vídeo eu vou falar mais de nomes de jogadores. Eu não vou chegar a montar um time, porque infelizmente amanhã muitas coisas vão influenciar na escalação. Uma delas, por exemplo, é o goleiro do Flamengo. Por enquanto tá a dúvida entre o Santos e o Matheus Cunha. Então se o Matheus Cunha jogar vai ser excelente, que vai deixar seu time ali podendo ser montado com vários defesas do Flamengo e mais cartoletas. O mesmo vale ali para o Bragantino, o Lucão, o Cleiton, quem joga, que a gente vai ter escalação. Hoje é um vídeo só de dicas para a rodada, tá? Nomes, eu vou colocar aqui uma base com 6 jogadores e o resto vocês esperem as notícias, esperem ele mais perto do fechamento do mercado até as 6h59 e montem o time de vocês, tá bom, galera? Vamos aqui ver a nossa pontuação muito boa na última rodada, 83,88. Valorizamos bem. Estamos aí no ano com 282, pontuação bem interessante, né, galera? Vamos desfazer desse time, muitas dúvidas, tá muito difícil escalar um time para essa rodada, né, galera? Mas vamos lá que o espião vai tentar, né? Começando pelo atacante, galera, para mim você tem que ter Pedro no seu time, tá? É um atacante que você tem que escalar e tem que colocar de capitão, porque ele tem um enorme potencial, né? A gente sabe que o Pedro é um dos principais jogadores em termos de gols e assistências no ano, 24, só está empatado com o Cano. Então esse jogador, para mim, você tem que ter no seu time. Para essas outras 3 vagas, os nomes que eu mais recomendo nessa ordem são, tá? Vou recomendar aqui 5 nomes para essa vaga, tá? E aí você que vai escolher quem você acha melhor. O primeiro deles é Hulk. A gente sabe que o Hulk ele é um jogador que ele independe do confronto, ele independe aí se é um adversário difícil, se é fácil para mitar, porque ele é muito protagonista nesse time do Atlético. E por ser muito protagonista, ele cobra as faltas, ele cobra os pênaltis, a bola sempre chega nele. Tem uma qualidade muito boa. Cá pra nós, né, galera? Enfrenta um adversário fraco. O Atlético tá em crise, mas precisa dar uma resposta. É por esse motivo que eu tô recomendando o Hulk. Inclusive aqui, nessa minha base de 6 jogadores, por enquanto eu também vou colocar o Hulk. Essa outra vaga que eu vou deixar em aberto, porque vai dar suas cartoletas, tá? Quem tem pouca cartoleta, eu recomendo muito o Everton Cebolinha, né? Tem um confronto potencial bacana contra o Goiás, né? Olha só, a última rodada, 7,60. Ele tá, isso sem gol, sem assistência, né? Ele tá ali tendo um protagonismo um pouquinho maior no Flamengo. Pelo preço, pelo confronto, na minha opinião, vale, tá? Outros 2 nomes muito bons para você que tem mais cartoleta, Tiquinho Soares, esse não tem jeito. Ele só zicou na última rodada porque jogou no finalzinho. Tem um confronto muito favorável contra o Corinthians e crise, joga no líder do campeonato. Então eu acho sim, Tiquinho, uma excelente opção para você escalar no seu ataque, assim como o Germancano. Germancano, para mim, também é um excelente nome. Vai enfrentar o Cruzeiro, que tá bem, né? O Cruzeiro tá muito bem, mas o Fluminense é um time muito bom, né? Então o Cruzeiro vai sim ter um caminho difícil contra o Fluminense nessa partida. O meu 6º nome é Eduardo Sacha. Vai enfrentar o América que já mitou o Mendoza, já mitou o atacante do São Paulo. O América tá que imita atacante que eu nunca vi, né? Mitou o Caleri ali na rodada 2. O América tá muito mal. O América tá sofrendo muito, né, nesse campeonato. E para mim, o Eduardo Sacha tem muito potencial nesse confronto, tá? Esses são, na minha opinião, os 6 melhores atacantes para a rodada. Eu não vou escalar aqui, porque como eu disse com vocês, galera, vai ter muita mudança, vai ter muita notícia aí para a gente escalar os nossos jogadores. Então, eu tô preferindo, nesse primeiro momento, deixar um pouco de lado. Mas vamos continuar falando de nomes em potencial. Eu também gosto muito do Pedro Raul para essa rodada, tá? Eu acho que ele tem um potencial enorme contra o Coxa, que tá sofrendo muito, tá? Galera, essa rodada, se você vai escalar um atacante caro, não me escale Gabriel Peck. Porque ele tem potencial sim, mas para mim tem outros jogadores com confrontos mais favoráveis, tá? O mesmo pro Guedes, né, galera? O Guedes vai ter um jogo muito difícil, tá bom? Mesmo digo pro Dudu, apesar de estar bem. Ao meu ver, esse jogo contra o Grêmio não vai ser dos mais fáceis, né? Outro nome muito bom para você escalar nessa rodada é o Mendoza. Ele tem muito média básica, vai pegar um Bahia que praticamente todo jogo é furado, né? A portinha mais ousada nos atacantes do Inter, né? O Wanderson, né? Um bom jogador, joga um pouquinho mais na ponta ali, mas acho que vale, né? Luiz Adriano, um pouquinho menos, né? São os nomes aí do Inter que tem um confronto contra o Atlético que deve vir um pouquinho mexido ali, né, para esse confronto. Então acho que são nomes válidos sim para você escalar. Outros nomes aqui, terminando de recomendar, vão ter confrontos mais difíceis, né? Então são apostas mais complicadas, mas o Arthur, por exemplo, também é um nome. A aposta mais ousada aqui no Aleph Manga ou no Rony. O Rony tem um confronto legal, mas eu
ali no Palmeiras o protagonismo é muito dividido entre os atacantes. Mas fora da casinha para você, o Paulinho do Galo é um bom jogador com um confronto favorável para a rodada, né? Ao meu ver, sim, tem um jogo favorável. Bem fora da caixinha aí o Ângelo, né? Para você também que quer dar uma ousadinha, né, galera? E os outros nomes aqui, para mim, são menos protagonistas nos seus times. Como eu disse, o grande problema da rodada é que só amanhã a gente vai ter mais notícia e a gente vai saber se esses caras aqui jogam. Por exemplo, o Biel, que é muito bom. Talvez o Marinho, que não tem nem o que dizer, né? Não vamos ter a escalação do Flamengo, mas vai estar muito perto do jogo. Então, assim, galera, vamos esperar mais notícias, né? Com mais notícias, a gente define o nosso time. E agora vamos, então, para o meio de campo, que eu vou escalar dois jogadores que para mim não tem jeito. Se eles jogarem, tem que estar no seu time e torrar suas cartoletas. O primeiro é Veiga, ele é mito, 2 jogos, 2 mitadas, 14 pontos de média, pega o Grêmio, adversário não é impeditivo pro Veiga mitar. Veiga é muito, muito bom. O outro é o Arrascaeta, mesmo estando como dúvida, a gente vai ter notícia amanhã. Galera, Arrascaeta jogando contra o Goiás, isso me traz lembranças de 2019. A maior pontuação da história do Cartola. Foi o Arrascaeta contra o Goiás, em casa. Então, eu acho que se o Arrascaeta jogar, galera, tem que estar no seu time. E eu não vou escalar esse outro meia, porque eu vou te dar boas opções para você escolher, também de acordo com as suas cartoletas, né? As duas melhores, assim, na minha opinião, são esses dois caras aqui. O primeiro deles é Alan Patrick, do Inter. Muito bom. Cobra as bolas paradas no time, tem um diferencial. O Inter tá bem. Não tá tão bem assim, mas tem feito alguns bons jogos. O Alan Patrick é um dos principais cérebros desse time. Acho muito bom. Outro é o Bruninho, porque o América, pelo amor de Deus, o América imita todo mundo, né? O América tá numa fase terrível. O Bruninho já tem um gol e uma assistência em 3 jogos. Tem um potencial enorme esse garoto, tá? Vamos falar de outros nomes, principalmente para você que está com poucas cartoletas, né? Você que está sofrendo aí para escalar seu time nessa rodada que tá cara, né? Só em 4 nomes aqui eu já gastei 62, ainda falta 8, né? Boa sorte para vocês que vão montar o time de vocês, né, galera? Eduardo, um excelente nome, Eduardo, com esse confronto aí contra o Corinthians. O próprio Lima, que está muito bem nesse time do Fluminense, é um nome válido. O Zé Rafael eu também acho interessante, né? Não vou recomendar a meias do Grêmio, porque essa rodada a gente vai escalar defesas do Palmeiras, né? Então não faz muito sentido, né? Outros nomes que eu acho interessante, o Tassiano, apesar de estar um pouquinho caro, acho válido. O próprio Arias, que já mostrou que é um jogador muito decisivo, mesmo não tendo participado de gols na última rodada, fez aí 5.9. Excelente nome, Maurício. Maurício é um baita nome para essa rodada, tá? Para mim é dos prováveis, dos menos prováveis, é um dos 5 melhores que a gente tem para escalar considerando os confrontos, tá? Apostinha um pouquinho fora da casinha, o Cauli foi muito bem na última, deu 2 assistências, a gente já falava dele, que tinha um potencial bacana, é outro nome acho interessante. O próprio Benítez, se você não vai com SG do Bragantino, é uma boa. Matheus França, que está como provável, é outro bom nome. Pode não estar tendo uma boa temporada até agora, mas vale. O Alex Teixeira, esse também vale muito, galera. Alex Teixeira tem um confronto favorável contra o Coxa, participou de gol aí na sua última oportunidade, né? Gabriel Menino, não gosto tanto, mas é válido, né? E o Campanharo também, rei dos desarmes, desde a época da Chapecoense, custando 6,66. Esse número não é muito legal, não, mas ele está custando pouco para você escalar. Termino as minhas dicas aqui no Zaratio, do Atlético Mineiro. O Zaratio, que é mito, só está numa fase ruim, né? Qualquer hora ele volta a ser o Zaratio. O Evangelista também do Bragantino, foi muito bem na última rodada, sem gol, sem assistência. E tem um confronto bem favorável, né, galera? Última recomendação ao Lucas Lima pelo seu protagonismo, né? A gente sabe que o Lucas Lima já foi um excelente jogador, que depois entrou em extrema decadência, mas ele tem um protagonismo bacana e números dele no ano eu tô achando interessantes, tá, galera? É um nome que eu apoio. Alisson também um pouquinho fora da casinha para você que quer fazer uma apostinha nele, também acho que vale, tá bom? Esses demais nomes, para mim, não considero para rodada. É tudo loteria, tá, galera? É loteria. Vamos então, porque tá muito difícil com as cartoletinhas que a gente tem fechar isso daqui, né? Lateral, galera, vamos falar de SG primeiro antes de falar, né? De lateral. Primeira coisa para ter em mente sobre SG. Essa rodada, os 2 melhores SGs disparados são Flamengo e Palmeiras. Esses SGs têm jogadores muito caros.
que vão dificultar muito a gente escalar o nosso time, né? Se a gente está pensando nesse SG. Então, o Ayrton Lucas é o melhor lateral para rodada, mas ele custa 15 cartoletas. Então, dependendo de quem você escalar aqui, vai te complicar demais. Então, assim, e o problema é que o outro lateral, que é o Wesley, tá dúvida, né? Ele é dúvida com o Rodrigo Caio, né? Então, assim, eu acho que vamos esperar mais notícias do Flamengo, por isso até que eu não tô escalando o time completo. E assim que saírem essas notícias do Flamengo, galera, aí a gente vê, e eu recomendo escalar o Wesley sim, tá? Se você tem muitas cartoletas, vai de Ayrton Lucas, que é um lateral que não vai te decepcionar. Temos também aqui os laterais do Palmeiras, que são excelentes para a rodada, né? De primeiro momento estão indo Piquerez, né? Piquerez, um dos laterais para a rodada. E o Mike, que tá bom, que tá baratinho. Então tá. O Mike, para mim, para você que tem poucas cartoletas, né? É um jogador para você escalar. 4,78, para mim, vai na fé, né? Para o cartoleiro econômico, a menor dupla é Mike e Wesley, mas o problema é que o Wesley é dúvida, só para variar, né, galera? Vamos falar aqui dos outros confrontos. Eu acho que o Rubens também é um excelente nome, porque é um excelente ladrão de bola. Muito bom, um nome que vale bastante, né? Caio Paulista também, pelo seu posicionamento em campo, tá muito bem no ano, nem é tanto pelo SG. Acho que vale também o René, tá? É um bom lateral, tem um confronto favorável. O próprio Natanael, que é um mito de média básica, né? Já fez 2 jogos aí com excelente pontuação básica. O Juninho Capixaba também tem um confronto favorável, finalmente voltou a mitar, foi muito bem na última rodada. É um excelente nome também para se escalar. Também gosto do nome do Bustos, tá? Acho que tem um confronto legal, sim, pela frente. Demais laterais, galera, jogos não muito fáceis, jogos não muito acessíveis. Termino minhas recomendações no Pumita, né? Que é um bom lateral, um lateral que a gente já sabe que tem boa média básica no ano, então ele é um lateral que tem tudo para te ajudar. Última recomendação, o Mariano também, lateral do Atlético Mineiro, eu acho que tem um potencial bacana nesse confronto, tá? E tá mais barato também, a gente tá procurando laterais um pouquinho mais acessíveis. Já recomendei o Mike, acho um baita nome. Última recomendação é Vitor Luiz para aquele caso extremo de quem não tem cartoleta. Eu acho sim que o Vitor Luiz pode fazer uma boa partida, né? Tá desvalorizado, vai valorizar muito, dificilmente não consegue valorizar. É uma aposta fora da casinha, é uma aposta um pouco mais ousada, mas se você tem pouca cartoleta, eu acho uma boa sim, tá? Vamos então para. Então, o Mike também vai estar aqui com certeza no esboço, que é um jogador para te ajudar a ganhar cartoletas, né? Piqueires é muito bom, mas está custando muito mais, está muito valorizado. Calma, galera, vamos tentar engordar os nossos cofres primeiro, né? Vamos aqui então para a zaga. Também vou voltar a recomendar jogadores desses times que eu falei, tá? Léo Pereira, excelente nome, mas pena que tá caro demais, né? Sobra aqui mais pro Fabrício Bruno, tá mais barato, acho que tem um potencial interessante, tá bom? E também recomendo o Gustavo Gomes e o Luan, os dois zagueiros do Palmeiras. Acho que são bem interessantes para essa rodada. Como eu não vejo tanta chance de assistir nos outros jogos, talvez no do Galo aqui, então vou recomendar aqui o Gemerson, que eu acho uma opção interessante. O Cuesta também, que tem uma bola aérea boa, enfrenta aí uma fragilidade do time do Corinthians. Os zagueiros do Santos também acham uma apostinha aí bacana no Joaquim ou no Messias. Eu acho que é uma aposta que pode dar certo sim, tá? Os próprios zagueiros do Intermercado, Vitão, também acho que tem um confronto que pode ser que dê boa. Né? O Adrielson também, esse SG do Botafogo como SG fora da caixinha. O próprio Bruno Fux, também pelo preço, pelo confronto. Eu acho que são jogadores favoráveis, tá, galera? Esse resto aqui não vou recomendar, que eu acho que tem jogos difíceis. Sendo assim, acho que é difícil escolher um zagueiro para essa rodada, mas acho que no custo-benefício aqui, você pode sentar aí com o Luan ou o Gomes, tá? Mas não vou escalar, porque pode ser que você tenha dinheiro para o Gomes e você consegue encaixar o Gomes e um do Flamengo, então não faz sentido eu falar que o Luan necessariamente tem que estar no seu time. Então, galera, seguindo aqui para as nossas recomendações, vamos falar de goleiro. Goleiro essa rodada, se você tem pouca cartoleta, tem que ser um barato, tá? Tem que ser um goleiro baratinho, tem que ser um goleiro que vai te custar pouco, tá? Aqui, os bons goleiros da rodada estão caros. O Léo Jardim, que é um goleiro que tem 29 defesas em 4 jogos, mais de 7 por jogo. O cara tem média de 5,75 sem ter conquistado nenhum SG, né? O Everton também é uma boa, tá valorizado, tá caro, mas é um SG bacana. Lucas Perry do Botafogo, excelente nome. O Botafogo tá muito bem, não precisa nem falar. Também é o segundo goleiro que mais fez defesas, se eu não estou enganado. Kehler também acho que vale
para essa rodada pelo confronto. O próprio Everson pelo preço, pelo jogo. Eu acho um SG interessante. E alerta, tá, galera? Vamos ter a escalação do Bragantino e pode ser que não jogue o Lucão. Se jogar o Lucão, 0,82 é um jogador para salvar suas cartoletas. Escala ele no gol, vai sobrar para você escalar nos outros. Mas pode ser que a escalação do Bragantino vai vir com esse cara aqui, que é o Cleiton. Mas ele também tá barato, talvez caiba no seu time, né? Eu sei que o Cleiton é um goleiro que falha muito, mas para cartola, nem sempre isso é o que determina. Mas para mim também o melhor nome é esse cara aqui. Uma pena que ele tá como dúvida, que é o Matheus Cunha do Flamengo, né? O Santos tá caro, não vai caber no time, né? Ele é dúvida, teve ali, o Santos machucou no jogo contra o Atlético Paranaense, né? O Santos Cavicchioli, né? O Santos tá com a cara do Cavicchioli. Uma falha aqui na nossa internet. Mas o Santos do Flamengo, ele tem um preço meio alto para a rodada, não tá legal. Mas se jogar o Matheus Cunha, aí já vale. Né? Vamos esperar, a gente não vai ter escalação do Flamengo, mas a gente vai ter informação, né? Porque o jogo é bem pertinho. Matheus Cunha, se jogar ele é o goleiro da rodada se jogar, tá, galera? Sem pensar. Para mim, se ele não jogar pensando nas cartoletas, aí é o Cleiton ou o Lucão. Mesmo o Cleiton sendo horrível mesmo, não tem problema. Cartola é isso. A América chuta demais em gol. Então vamos pensar em defesas fáceis, né? E técnico, para mim, eu vou falar assim, vou deixar aqui o Matheus Cunha por enquanto escalado, né? Porque se ele for jogar, é ele, né? Se ele não for jogar, aí tem que pensar. E técnico, vou dar uma opinião controversa. Para mim, nessa posição, você tem que economizar nessa rodada e escalar o Sampaoli, tá? A minha opinião é nessa rodada, você tem que dar uma economizada, se possível, para escalar o Sampaoli. Por quê, galera? Vamos olhar na última rodada dos técnicos. O Abel Ferreira fez 9,68. Aí a galera que tava com pouca cartoleta foi lá no Mancini, né? A galera gastou 7 cartoletas a menos, mas escalou um técnico que fez 2,78, né? Então você gastou ali 6 cartoletas para ganhar 6 pontos. E eu acho que nessa rodada vale as 6 cartoletas no Sampaoli, pelo favoritismo do Flamengo. Eu acho que é interessante, tá? Pela vitória, pelo possível SG, pelo domínio que se o Flamengo confirmar, mesmo nessa má fase, mas a gente sabe que é um bom elenco, o Flamengo é um bom time numa má fase, não é um time ruim, tá? Então eu acho que o Sampaoli é a sua escolha, tá? Abel Ferreira também vale? Vale. Luiz Castro vale, se você for botafoguense, né? Clubismo. Mano Menezes, o Sampaoli é melhor, mas vale, se você for clubista também. Não tem jeito pro Sampaoli, deu porque pro Barbieri, interessante. Ou pro Caixinha, do Bragantino, interessante. Ou também acho que é o Cudê, que é o técnico que vai amassar na rodada. Interessante, o jogo é favorável, né? Se não der, se a cartoleta não der, meu amigo, vai nesses 4 aqui, seja feliz. Vai no Antônio Zaga, no cartoleta não deu, mas vai no Antônio Zaga e seja feliz. E torce pro Coxa. Essa é a base do nosso time, na minha opinião, são 6 nomes que você tem que escalar. Matheus Cunha só se der, né, galera? Só se a gente tiver notícia que ele vai jogar. E o resto do time, vamos esperar mais notícias. Já dei nome aqui, já falei de vários nomes para você escalar. Não dá para reclamar que o espião não te ajudou com esse vídeo de dica. Beleza, galera? Tamo junto, vamos imitar na rodada de número 5. Um abraço.